Muito bom dia e uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Torreón, Coahuila, México, e todos os ministros e todos os irmãos reunidos lá, e também os que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet e ouvindo nos diferentes países. Hoje, sábado 17 de junho deste ano de 2023, é realmente um privilégio para mim poder enviar essas palavras de saudação lá na reunião que o nosso irmão e amigo, o missionário Miguel Bermúdez Marim, está tendo, e assim compartilhar uns momentinhos em torno da Palavra de Deus e o seu programa que ele está realizando nesse tempo final. Podem se sentar, por favor. Nos diz na mensagem o sinal do Filho do Homem, que foi pregado 1º de março de 2013, aqui em Cayey, Porto Rico. Nos diz o nosso irmão William, o reverendo William Branham, disse que a terceira etapa será em uma grande carpa catedral, e aí está a visão que ele teve, onde o anjo lhe disse: isso será a terceira etapa. Aí será onde será revelado o mistério do sétimo selo. Será revelado o mistério desse anjo que tem o sétimo selo e todas as coisas correspondentes que os 7 trovões falaram em Apocalipse capítulo 10, e foi proibido João escrever. Mas isso vai ser aberto nesse tempo sob a mensagem correspondente à era da pedra angular. Vejam onde será revelado, aberto, isso que os 7 trovões falaram e que foi proibido João escrever na mensagem correspondente à era de pedra angular, nessa terceira etapa. Em uma das Bíblias, ele tinha ali um cartão e ele escreve ali, escreve Elias, bem em cimazinho e embaixo, mais abaixo, ou seja, no mesmo cartão ele escreve Moisés, mensagem da lei. Elias, mensagem do Evangelho da Graça. Jesus, mensagem do Evangelho do Reino. E escreve ali embaixo: a ele ouvir, e umas escrituras, Deuteronômio 18, 15 ao 18, e várias escrituras mais, aí já terão no estudo. Agora vejam como ele coloca ali esses 3 personagens, e na mensagem que cada um deles está aí, sendo dado por eles, do ministério de Moisés, põe com a mensagem da lei, de Elias com a mensagem do Evangelho da Graça, e Jesus, a mensagem do Evangelho do Reino. Agora vejam que é o Espírito Santo que opera os ministérios, pelo qual, no cumprimento da visão da carpa, vejam ali, esse ministério de Jesus, ou seja, o ministério no qual estaria sendo dado a conhecer esse mistério do que os trovões falaram e que foi proibido a João escrever. Ele o coloca ali em Jesus. Agora lembrem que o Espírito Santo é o que opera os ministérios, portanto, o ministério de Moisés e Elias também estará sendo operado, estarão sendo operados no cumprimento da visão da carpa, porque é através desses ministérios os quais Deus tem deixado nesse tempo final, no meio da igreja, que são as 2 oliveiras, os 2 candeeiros, ou seja, é esse ministério do lugar santíssimo, no qual, nesse tempo final, está sendo manifestado no meio dessa igreja.
E Apocalipse 11 nos fala ali dessas duas testemunhas. Vejam que todo esse ministério no qual Deus estaria operando em sua igreja, como vimos na noite ali na mensagem da noite, esse ministério sendo operado depois de que entre e tenha entrado esse último escolhido, e isso corresponde à dispensação do reino com a mensagem do evangelho do reino. Vejam todos os ângulos nos quais Deus está mostrando essa etapa onde esses ministérios estariam no meio da igreja, operando para a bênção dos escolhidos de Deus. Agora vejam como o nosso irmão William continua dizendo nessa mensagem. Diz, o reverendo William Branham nos disse em diferentes lugares e sobretudo no livro dos selos, que quando Deus promete algo grande, o seu cumprimento é em forma simples, e diz que assim será o sétimo selo, mas que será como João Batista e como Jesus. Assim será o sétimo selo. Foi simples lá e vai ser simples nesse tempo final. O que tivemos lendo à noite também no estudo do livro dos selos, que ele disse que será em uma maneira tão simples que a pessoa pensaria que algo assim seria revelado ali no Vaticano. Mas melhor, vem como o nascimento de João e como o nascimento de Jesus lá no estábulo, diz ali irmão Branham. Continua dizendo irmão William. Nos dias de Jesus, estava se vivendo na era de pedra angular, que é a era de e para a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem na forma correspondente à manifestação do Filho do Homem. No céu, vimos essas estrelas de cada era, os 7 mensageiros das 7 eras, e um mensageiro, um anjo, diferente dos demais, que era o mais sobressalente, o que ergueu, levantou o reverendo William Branham. Isso nos fala de um rapto, no qual ele foi levantado para estar com esses anjos que apareceram. E depois pregou os 7 selos ali em Jeffersonville, Indiana. Assim que, já conhecendo sobre esses ministérios, e que Deus no céu mostra o que depois vai fazer na terra, esses anjos e para a terceira etapa virão, pois são os anjos das 7 eras da igreja, mas o que era diferente dos demais, que por obrigação será o que corresponde à era de pedra angular. Aí será essa manifestação, pelo qual algo grande está se preparando. Vejam, como aqui, ele nos mostra que esse anjo, que era diferente dos demais, estaria sendo manifestado na era de pedra angular, nessa terceira etapa. Lembrem que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos. Continua dizendo, e o cumprimento da visão da carpa, da grande carpa catedral, vão se abrir os mistérios contidos nos 7 trovões de Apocalipse. Agora, onde seriam abertos esses mistérios contidos no livro do Apocalipse, onde nos fala dos 7 trovões? Na visão da grande carpa catedral. Continua dizendo que lhe dará fé aos crentes em Cristo para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, vai dar fé com essa revelação que está sendo dada no cumprimento da grande carpa catedral. Consequentemente, antes disso, não tinha se dado a conhecer esse mistério. Não estava escrito. Não se sabia o que era. Continua dizendo, lembre que o corpo físico que Deus usou, tem usado desde o Gênesis até o Apocalipse, sempre é um véu de carne no qual Deus se manifesta, um homem dessa terra.
Porém, o que entra nele é Cristo, o Espírito Santo, o anjo do pacto, para falar à sua igreja e dar-lhe a conhecer o que precisa para a sua era. Portanto, o grande é Cristo, o anjo do pacto, mas o seu cumprimento é em simplicidade, através do instrumento simples, sempre, como têm sido os profetas, os mensageiros do Senhor, durante as diferentes etapas ou eras. Estivemos tocando sobre isso ontem. Veja, é Deus mudando de máscara. É Deus em metamorfose através de cada era e de cada dispensação. Na mensagem, o poderoso Deus revelado, na página 7, diz: e o que Deus faz é mudar-se ou se transformar para se dar a conhecer a uma geração em particular. E isso é o que vamos encontrar essa noite. Em que forma Deus está suposto a se dar a conhecer ao seu povo nesse tempo? Ele muda a sua máscara, muda a ação, muda, mas ele não muda a sua disposição, ele não muda a sua natureza. Ele muda apenas a sua máscara, de vez em quando. Ele faz assim para se revelar ao seu povo mais claramente, de forma tal que eles possam saber quem é ele e o que ele é. E ele escreve ali o instrumento, a carne, o verbo, e desenha uma pirâmide e as 7 eras. Agora vejam, também, na página 21, desse mesmo tema, aqui foi o mesmo tema, o poderoso Deus revelado, mas o que é como que um panfletinho, mas nesse mesmo tema, na página 21 deste outro livro, que é vermelho, aqui está na página 21, nos diz: na página 20 diz: é uma narração que estava aqui, mais adiante nós começamos. Quando eu disse, esse é um cavalheiro outro dia, quando surgiu o caso, quando eu disse isso a um cavalheiro esses dias, quando teve o caso de um homem que tinha sido curado, este mesmo ministro disse: eles fazem você Deus, irmão Branham. Bom, ele era um crítico. Assim que eu segui a corrente, não para ferir. Veja, muitos também se identificam, o qual é bom que cada filho de Deus e cada pessoa se veja no espelho da palavra e se identifique com um bom personagem, se identificar com esses personagens que na Bíblia foram críticos, não com esses que se identificam com personagens que eram críticos. Vejam, muitos críticos se levantaram no meio do povo hebreu com a vinda de Jesus, com a vinda do Espírito Santo, do anjo do pacto, no cumprimento da sua primeira vinda. E ali diziam que ele era Belzebu, que tinha demônios. E diziam, esse blasfema, e inúmeras coisas, mas o que Jesus estava fazendo era cumprindo as Escrituras, do que os profetas tinham falado dele. Continua dizendo: vocês sabem, eu disse, isso não está muito longe da Escritura. Ou seja, não está muito longe quando diz que a pessoa dizia a ele é que eles lhe fazem um Deus. E claro, a Escritura diz, a Escritura não diz, vós sois deuses. Ou seja, vejam como ele estava dizendo ali uma verdade. E o mesmo
acontece nesse tempo final. Muitos dizem, é que vocês o idolatram, ou alguma coisa assim, ou vocês fazem dele um Deus, e isso não é assim, mas melhor. Se identificam nas Escrituras e se veem nas Escrituras o que Deus falou por meio dos seus profetas, que estaria cumprindo no fim do tempo. E quando o escolhido de Deus identifica a obra de Deus, identifica o instrumento, pois é um regozijo, é um avivamento, porque encontrou aquele do qual falou que estaria no meio da sua igreja, operando para trazer essa fé de rapto que todos necessitamos. E por isso, para alguns, é de avivamento, de regozijo, e para outros é uma blasfêmia. Estão sempre e tem críticos em cada etapa da igreja. E isso não pode surpreender a eles, porque tem sido assim em todos os tempos. É uma repetição de tudo o que aconteceu em tempos passados, pois se você observa, vejam na Bíblia e vê que é exatamente a mesma coisa. Se juntam sempre, esses três grupos sempre se juntam. Crentes manufaturados, crentes e incrédulos. Sempre tem sido assim. Agora continua dizendo, irmão Branham, vocês sabem, eu disse, isso não está muito longe da Escritura. Você vê? E eu disse, não está. Porque Jesus chamou deuses aos profetas, vem? Isso é correto. E eles dizem, bom, vocês tratam de tomar o lugar de Deus? Não está muito longe. Isso é exatamente o que é. Isso é exatamente Deus manifestado em carne, tal como Ele prometeu. Eu contei a ele isso. Uma noite começou uma tempestade e a mamãe disse ao rapazinho, filho, vai dormir. E ele respondeu, mãe, eu estou assustado. Filho, nada vai te fazer dano, assim que pode deitar para dormir. E ele foi para a cama, e os relâmpagos continuaram, e o menino ficou nervoso, e ele cobria a cabeça, mas ainda podia ver a luz dos relâmpagos na janela, e ouvia o rugido dos trovões, assim que ele gritou, mamãe, o que quer, Júnior? E ele respondeu, sobe e dorme comigo? Pediu o menino. Assim que ela, como uma boa mãe, subiu os degraus, pegou ele em seus braços e lhe disse, Júnior, mamãe quer falar contigo um momento. Agora não esqueça disso. Nós vamos à igreja constantemente. Lemos a Bíblia, oramos, somos uma família cristã. Cremos em Deus. Cremos que nas tempestades e em tudo o que aconteça, Deus é a nossa proteção. E ele respondeu, mãe, eu creio em tudo isso, mas quando esse raio está tão perto, eu quero um Deus que esteja coberto de pele. E o irmão William escreve ali, eu quero um Deus coberto de carne. E desenhe uma pedra angular e as eras. E continua na página 21. Eu creio que todos sentimos a mesma coisa que Júnior. Quando nos reunimos, quando oramos uns pelos outros, queremos a Deus com pele. E vemos aqui que Deus sempre tem tido um corpo de carne em sua manifestação. Quando Moisés o viu, ele era um homem. Luzia como um homem.
quando Deus estava atrás do véu, estava também coberto de pele. E Deus, essa noite, em sua igreja, está velado em sua igreja atrás de um véu de carne. Ele continua sendo o mesmo esta noite. Sabemos disso. E ele escreve: Deus com um véu de carne desenha uma pedra angular e as eras, porque em cada era, isso sempre tem sido a maneira de Deus, se velar, se revelar, através de carne humana. E aí desenha também na pedra angular e as eras, setas durante as eras e em cima, na pedra angular. Ou seja, que também a pedra angular se via a mesma coisa. Continua dizendo, mas agora, como sempre, o véu de carne é o que faz as tradições tropeçarem. Eles não podem crer que é Deus fazendo que as pessoas ajam dessa forma. Vê? É porque Deus está velado em sua igreja atrás de um véu de carne. Isso é certo. Isso é verdade. Ele está escondido do incrédulo e revelado ao crente. Vejam. Ali ele escreve, tropeçam no véu de carne e desenham uma pedra angular e as eras. E continua dizendo, agora, quando o véu da tradição dos maiores é rasgado pela palavra, hoje certamente, então se revela claramente, o vemos a ele, a deidade velada atrás de um véu de carne, novamente. Hebreus 1 diz, e também Gênesis 18, vocês lembram, Deus foi um homem comendo e falando com Abraão, e disse o que Sara estava fazendo na tenda atrás dele. E Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, a deidade velada em carne humana de novo. E continua dizendo um pouquinho mais abaixo. Vamos continuar aqui mesmo. Diz, agora lembrem isso, Jesus não disse, quando o Filho do Homem seja revelado. Em Lucas capítulo 17, eu creio que em torno dos versículos 20 e 21, ou em algum lugar por ali, ele disse, e quando o Filho do Homem seja revelado, o Filho do Homem, de novo na igreja, revelado entre seres humanos, não o Filho de Deus, senão o Filho do Homem, outra vez retornando novamente à sua igreja, nos últimos dias. Sabemos que ele prometeu isso nas promessas de Deus. Notamos outra coisa. No Antigo Testamento, em uma escritura aqui em Êxodo, que as velhas peles de tecelão que fazem, escondiam a glória de Deus do povo. As peles de tecelão, a razão pela qual as pessoas não podiam vê-la era porque as peles impediam a visão. A pele era reticências. A glória de Deus estava atrás das peles. E escreve, e diz o irmão Branham, véu, entre parênteses, véu. E hoje, a glória de Deus se esconde atrás da pele de você. Isso é correto. E as tradições não podem ver isso. Sua palavra está dentro do véu. E ali ele escreve Apocalipse 10, do 8 ao 11, e 11, versículo 3. E isso é, vejam, os ministérios de Moisés e Elias, e vemos também ali, Apocalipse 10, a vinda do anjo forte. Agora vejam que isso é um véu de carne, o qual esses ministérios estariam sendo operados. E ele escreve ali, a glória de Deus escondida pelo véu. Continua dizendo, o que havia dentro das peles, das antigas peles, cuja beleza não era para desejar-se, não tinha beleza nele, e quando se fez carne e morou entre nós, até não havia beleza nele que pudéssemos desejar. E a mesma coisa aconteceu ali. Não há nada em um homem ou mulher que pudéssemos desejar, mas isso é o que está atrás disso. Isso é o que é. Você diz, eu conheço a essa pessoa, era um bêbado. Ele acostumava a fazer isso. Eu não me importo o que ele era acostumado a fazer.
O que se esconde atrás desse véu de carne é isso que conta. O que está atrás disso, o véu de carne cega as pessoas. E ele escreve, é o que está atrás do véu, o importante. Agora, na mensagem, liderança, diz, em uma partezinha aqui, na página 42, diz, e justamente do outro lado do rio estavam os cavalos amarrados a uma sarça, um carro de fogo e cavalo de fogo. Ele está falando aí de Elias e Eliseu. Ele caminhou diretamente e atirou seu manto ao próximo profeta que o seguiria e foi ao céu. Ele aceitou a direção da vida eterna porque era Cristo que estava em Elias. Oh, sim, Senhor. O que foi aquilo? Siga-me. Assim que você tem que escolher o seu líder. Vocês têm que escolhê-lo, amigos. Vejam a Bíblia, que é o cristal através do qual Deus olha. E vejam onde estão nesta noite. E ele desenha uma estrela de Davi, escreve Apocalipse 11, do 15 ao 19. E escreve Elias e seu rapto. Eliseu continua o ministério. O que foi aquilo? Siga-me. Na página 42. E o que foi aquilo? Siga-me. Assim que você tem que escolher o seu líder. Você tem que escolhê-lo, amigo. Veja, amigo, que esse é o cristal através do qual Deus olha e vê o que está nesta noite. E ele escreve, vou ler de novo que ele escreve também. A Bíblia é igual o cristal através do qual Deus olha. Vejam, é através do cristal, que é a palavra que Deus está olhando. E lembrem que o céu é a primeira Bíblia. Agora vejam, vamos continuar aqui, onde ele diz um contozinho. Uma vez um menininho vivia fora do país, ele nunca tinha visto um espelho e veio à cidade para ver a sua tia. A sua tia tinha um lar e no passado tinha se acostumado a ter um espelho, era costume ter um espelho do lado de fora da casa. Não sei se vocês lembram ou não, mas esse menininho nunca tinha visto um espelho. Assim que enquanto ele brincava pela casa, ele olhou em reticências. Ou seja, olhou no espelho. Ele olhou aquele menininho, ele fazia o movimento e o menininho fazia o movimento. E ele mexia nas orelhas e o menino mexia nas orelhas. E continuava assim. E continuou caminhando, olhando rumo ao espelho, escreve a palavra, cada vez mais perto. E voltou e disse, mamãe, esse sou eu? Esse sou eu. E ele escreve a igreja noiva, mamãe, sou eu. O anjo de Jesus e desenha uma estrela de Davi. A quem você se parece? O que você está seguindo? O que fizemos? Você tem que escolher o seu líder. Escolha agora. Você escolhe vida ou morte. Sua escolha determinará o seu destino eterno. O que você escolhe, seleciona e escreve e desenha uma estrela de Davi. Você vê? Nesse tempo final, se dá e Deus lhe dá o livre arbítrio. Você tem a oportunidade de escolher o seu líder. E Deus nos disse, escolhe a vida. Vejam, porque fazer uma boa escolha depende, como ele diz, como diz ali, o seu futuro. E depende o líder que você escolha, você estará com isso selando o seu destino. Nós, os escolhidos de Deus nesse tempo final,
estamos e temos selecionado e temos identificado o nosso líder, que é o Espírito Santo, no meio da sua igreja, no cumprimento de uma grande carpa catedral, operando as bênçãos e falando as bênçãos para o povo que será raptado. Lembrem, continua dizendo, lembrem, Jesus disse, segue-me. E você está sendo convidado para fazê-lo essa noite. E para seguir a Ele, a vida eterna, você tem que vir em seus termos. Isso é correto. É a palavra. Não sobre credo, não sobre opinião pública, não sobre o que nenhuma outra pessoa pensa sobre ela, senão sobre o que Deus disse sobre ela. E desenhe uma estrela de Davi e escreve do outro lado, termos de Deus. É sobre os termos de Deus, não sobre os termos de outras pessoas, de outro líder. Ou seja, de outro líder que não tenha essa unção do Espírito Santo operando nesse tempo final, esses ministérios. Agora, vamos continuar aqui onde nós paramos. Dessa mensagem, o sinal do Filho do Homem diz: quando se abre o sétimo selo, vamos saber se nesse momento é que começa o sétimo selo ou se já tem história. Como quando Cristo foi batizado por João Batista, aí começou. Depois dos 40 dias de jejum, começou o ministério de Jesus como Messias, como ungido, com a coluna de fogo, mas ele tinha uma história de 29 anos e meio em torno, quase 30 anos, diz que foi como aos 30 anos que foi batizado, ou seja, 29 anos e meio de história, a qual conhecemos através da Escritura, a visitação do anjo Gabriel a Maria, o nascimento, a concepção e o nascimento de Jesus, seus anos de menino e de jovenzinho, diz que crescia em estatura e em sabedoria e conhecimento de Deus. E em um tempo, desde os 12 anos em diante, que não temos informação clara desse tempo. Mas não se preocupem. O mais importante é saber que Jesus é o Messias e que morreu por nós na cruz do Calvário e com seu sangue nos limpou de todo pecado, porque o recebemos como nosso único e suficiente Salvador. E agora, a esperança da igreja, não para passar pela grande tribulação e ir à ceia das bodas do Cordeiro, e sendo primeiramente transformado, está na segunda vinda de Cristo, porque a nossa cidadania, São Paulo disse, está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, ao Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo da nossa humilhação para que seja semelhante ao seu corpo. Filipenses 3, do 20 ao 21, continua dizendo, portanto, para a transformação e rapto, precisamos a vinda do Senhor. Sem sua vinda, não haverá transformação e nem rapto. Agora vejam, sem a vinda do Senhor, diz o nosso irmão William ali, não haverá transformação e rapto. Como quando o arcanjo Gabriel disse a Maria, que esse é o que nasceria, que seria chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Vejam, e o seu reino não terá fim se o nascimento de Jesus, sem o nascimento de Jesus, não se cumpririam essas promessas. E inúmeras promessas que Deus estaria realizando através da presença do Messias ali há 2000 anos atrás. Já conhecemos toda a obra redentora que ele fez e todos os detalhes. Agora vejam, sem o cumprimento da sua vinda, tudo isso não teria acontecido. Não teria vindo à igreja,
ao templo espiritual, digamos, essa parte da construção da sua igreja, do seu corpo místico, se não teria vindo a salvação e inúmeros eventos que iria apenas se materializar, se cumprir com a vinda de Jesus. Agora vejam, com a segunda vinda do Senhor, ou seja, sem um cumprimento da segunda vinda do Senhor, diz o nosso irmão William, não haverá transformação e nem rapto. E nós desejamos ser transformados, nós desejamos sermos raptados, pois então, damos as boas-vindas ao Senhor nesse tempo final, no cumprimento da visão da carpa, porque o que desejamos é ir. E a Deus, a forma que Ele tenha se agradado, cumprir a sua promessa, pois essa é a forma e esses são os termos de Deus. E não vamos questionar Deus, senão que vamos dizer, Senhor, faça-se conforme a tua palavra, como disse Maria ali, ao arcanjo Gabriel. E assim a Maria espiritual lhe diz ao Senhor, diz ao anjo, pois se é assim, pois faça-se comigo conforme a tua palavra, ou seja, no meio da igreja, no meio da noiva. Continua dizendo, o sinal do Filho do Homem é importante conhecê-la, estar atento a estas e os demais sinais que estão prometidos para serem vistos no céu. Agora vejam, continua dizendo, vamos ver aqui, vamos procurar aqui o livro de citações, porque aqui o irmão William nos diz que há sinais prometidos no céu, ou seja, prometido para ser visto no céu. E ele diz, essa está o céu espiritual, continua dizendo ali, está o céu espiritual, onde também está o templo espiritual, que é a igreja, e onde todos os crentes em Cristo são estrelas, representados em estrelas, e os mensageiros, estrelas maiores, os quais no céu também foram representados. Nesta madrugada de hoje, de 17, de hoje, sábado 17 de junho desse ano de 2023, estiveram anunciando esse alinhamento planetário de 5 planetas de Saturno, Netuno, Júpiter, Mercúrio e Urano. E esse alinhamento diz que é muito raro. Vocês podem procurar toda essa informação deste alinhamento, que eu creio que vai se estender até o dia 27 por aí. Ou seja, esses dias estará sendo vistos, porém dizem que essa madrugada foi a madrugada que se via esse alinhamento desses 5 planetas e nesse alinhamento, veja aqui, eu tenho uma notícia. Os últimos 2, que é Mercúrio e Urano, diz que tem que ver talvez com algum equipamento, mas tem lugares onde estará se vendo assim, a olho nu. Diz, esse espetáculo poderá ser apreciado melhor entre o dia 17 e o dia 27 de junho, e será a última vez que os 5 planetas mais brilhantes se reunirão no céu noturno até 2040, ou seja, depois, já conforme essa notícia, porém, é Deus que determina. E podem colocar esse alinhamento como quando Deus
tem seu programa, mas aqui conforme. A ciência diz que até 2040 que não volta a acontecer. E vejam que tudo isso, lembrem que a Bíblia, a primeira Bíblia, é o zodíaco. Ou seja, que tudo que Deus mostra no céu é algo que está por acontecer ou que está acontecendo na terra. Ou seja, o que Deus está cumprindo na terra, Ele o reflete ou o dá a conhecer no céu. Vem a ser o espelho para a pessoa ver o que Deus está fazendo na terra. Vejam no livro de citações, na página 61, no parágrafo 534, diz: e quando os 5 planetas, Marte, Júpiter, Vênus, etc., vêm dentro, eles nunca o fizeram. Eles reclamam que talvez 25 mil anos passados, mas quem estava ali atrás para fazê-lo, para sabê-lo? Eu predigo que isso tem uma aplicação espiritual. Veja, o irmão William está nos dizendo ali que está o céu espiritual e está também o templo espiritual. Agora vejam, eu predigo que isso tem uma aplicação espiritual. Eu creio que é a vinda dentro do assunto de Deus, que o grande avivamento da palavra será aberto durante esse tempo. Vejam, é um sinal. Diz ali de quando há esse alinhamento desses 5 planetas. Diz que é um grande avivamento. E esse é o grande avivamento que a igreja está tendo nesse tempo final, no meio do povo de Deus que está sendo preparado para a sua transformação. E para a igreja noiva é regozijo, é um avivamento. E para o mundo é uma loucura. Para os que não estão preparados, ou não estão sendo preparados e não estão predestinados para isso, vão falar e dizer que isso é uma blasfêmia, que isso é fanatismo, que isso é tudo que falaram contra Jesus, mas agora, como ele diz, se na árvore verde fizeram isso, o que não farão com o seco? Ou seja, que é uma repetição do que aconteceu na sua primeira vinda. E lembrem que o irmão Branham nos falou e disse que seria paralelo em tudo. E cada pessoa estaria se identificando, estaria olhando a Bíblia, o qual é o espelho da palavra, e estaria se identificando com esses personagens que estiveram em tempos passados. Procurem o que você está fazendo hoje e você já vai saber o que você faria nesse tempo, por exemplo, no tempo de Jesus. E aí, você, já sem lugar para dúvida, vai se identificar com um personagem. Nós nos identificamos com, digamos, nessa ocasião, em um espelho, porque tem tantos personagens importantes nesse tempo que Jesus esteve, mas digamos que nós nos identificamos em Pedro, nessa parte quando ele disse, quando ele o atingiu e disse: vocês também querem ir? E Pedro disse: e a quem iremos? Para onde vamos correr? Ou seja, para onde nós vamos? Se tu tens palavra de vida eterna. Ou seja, vejam, era dura a palavra que Jesus tinha falado ali, que tinha acabado de dizer, e eles, mesmo que nesse momento não entendiam claramente, mas sabiam que esse era o Messias, que esse era o ungido, que nele estava a bênção, que nele estava a vida eterna. Ou seja, a escolha, a seleção do seu líder, ali Pedro a fez corretamente. Selecionaram ao seu líder, aquele do qual havia prometido que lhe daria vida eterna. E Deus, nesse tempo, por meio do Espírito Santo, da sua palavra, nos prometeu que teremos
um novo corpo. E teremos um novo corpo. E vamos receber um novo corpo, porque Ele prometeu. E Ele cumprirá. E vamos ser transformados e seremos raptados. E estaremos ali na ceia das bodas do Cordeiro, porque é uma promessa. Ele prometeu e Ele cumprirá. E para isso é que estamos nesse avivamento, regozijando-nos da bênção de Deus, preparando-nos para esses grandes eventos que estarão acontecendo em nossas vidas, essa mudança de corpo, a transformação. Continua dizendo nosso irmão William, nosso irmão Branham, e eu creio que é a vinda dentro do assunto de Deus, que o grande avivamento da palavra será aberta durante este tempo. Eu predigo que vai ter uma mudança. Eu não sei quem será ele, mas eu creio que está fixando a acontecer. Nós estamos na reticências, diretamente na véspera dele, hoje. E ele escreve em cima, haverá uma mudança, predigo, os 5 planetas é igual, os 5 ministérios. Vejam, porque o que opera os ministérios é Deus, é o Espírito Santo, e nesse tempo final, Deus estará operando esses ministérios em um homem. Ou seja, que o que Deus está fazendo nesse tempo é a manifestação desses 5 ministérios nesse instrumento onde estará operando ali o ministério de Moisés e Elias, dando assim a conhecer no ensinamento sobre carpa todos esses grandes mistérios que foi proibido João escrever. Agora vejam, continua dizendo o nosso irmão William, o sinal do Filho do Homem, que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, seja sobre cada um de vocês e nos encha de conhecimento em seu programa correspondente a esse tempo final, a esse tempo. E na vinda do Filho do Homem, no último dia, o possamos ver, reconhecer em sua manifestação final. Agora vejam, como ele pede a Deus ali, que possamos ver, reconhecer a Deus, ao Filho do Homem, em sua manifestação final. Pois, se já reconhecemos o irmão Branham, mas se já reconhecemos o irmão William, de quem ele estava falando? De que manifestação ele estava falando? Vejam. Por isso, podemos ver que não seria tropeço no irmão Branham. Agora veja, observem que ali, quando houve a mudança, que o irmão Miguel, em várias ocasiões, nos tem falado que quando teve uma mudança, quando começou nessa década de 70, embora antes tinha começado o ministério desde 63, um pouquinho antes talvez, mas vejam, quando está se pregando novamente a mensagem de um novo mensageiro, de um véu de carne que Deus estava usando, ao irmão Miguel até aconteceu, botaram para correr em alguns lugares, em alguns outros lugares com certeza, mas vejam, era uma heresia dizer que viria outro maior que o irmão Branham. Era inconcebivelmente humana. Os que não estiveram nesse tempo, pois não sabem o que aconteceu ali. Mas os que sim estiveram sabem, ou seja, quando dizemos os da velha guarda, sabem a luta que teve nesse tempo, quando se começou a pregar e dizer de uma nova mensagem com um novo mensageiro. Era uma heresia, era uma loucura. Como isso vai acontecer, essas pessoas, vai ocorrer essas pessoas dizer que o fulano de tal é o mensageiro, quando estamos esperando o irmão Branham, um homem como ele. Agora vejam,
que isso que aconteceu ali é exatamente o que está acontecendo agora. Para os crentes, todos nós, os crentes, da mensagem do William Souto Santiago, Dr. William Souto Santiago, para uns, se veem identificados nesse tempo, nos que dobraram essa esquina e seguiram. Agora vejam que ali foi representado tudo o que Deus estaria fazendo já quando se chegasse o fim da dispensação da graça. E agora tem alguns aqui que vêm para cá e dizem, olha, mas eles não perceberam de que era o irmão William que tinha que seguir. Agora eu pergunto a essas pessoas, e agora? O que você diz do que Deus está fazendo, do que Deus está cumprindo, deste dobrar na esquina, já sendo cumprido, feito realidade? No fim da dispensação da graça e início da dispensação do reino? Pois, a mesma coisa que você está fazendo agora, você teria feito nesse tempo, naquele tempo. Se você tivesse sido naquele tempo ali, seguidor do irmão Branham, teria feito a mesma coisa que está fazendo agora. Ou era dos que seguiu em frente, sob esse novo ministério, ou era dos que combateria e combateu nesse tempo a mensagem que estava surgindo. Porque é um reflexo, tudo o que você está fazendo agora, você olha para trás, olha a história, e você vai se identificar com o personagem desse tempo. Pelo que você esteja fazendo nesse tempo, é a mesma coisa que você faria nesse tempo. Naquele tempo. Agora vejam, o nosso irmão William continua dizendo aqui, ele vai estar no cumprimento da grande carpa catedral, e os outros mensageiros que apareceram nas eras e apareceram nesta nuvem de anjos também estarão. E ele já disse, alguém já disse que estaria, e foi o reverendo William Branham. O anjo disse a ele, te encontrarei ali. Quando falou com ele, mostrou a visão da carpa catedral e mostrou um pequeno quartinho. O anjo disse a ele, o levou a esse pequeno lugar, e ele viu um nome ali, e o anjo disse, lembras o nome, o qual tu querias te lembrar quando estivestes ali? E ele o recordou. O mais provável foi o nome novo do Senhor, porque foi proibido falar disso. Assim que vai ser muito importante o cumprimento da visão da carpa e, sobretudo, o que estará dentro do quartinho pequeno e o que estará acontecendo nesse quartinho pequeno. Já foi dito que a coluna de fogo, que é o anjo do pacto, Cristo em Espírito Santo, estará ali. E o anjo que acompanhava o reverendo William Branham disse que ele estará ali. Assim que já temos confirmados ao reverendo William Branham e o anjo que acompanhava ao reverendo William Branham. E a coluna de fogo, que é Cristo, assim que já tem 3 pessoas importantes aí, dos quais já sabemos que vão estar no cumprimento da visão da carpa e, sobretudo, em um quartinho muito especial, o qual vem a ser a câmara, o lugar secreto do qual Cristo disse, quando ores, entra em tua câmara, na câmara secreta, em tua câmara, em Cantares, seria a câmara do rei, o aposento do rei, e ora ao teu Pai Celestial, que está nos céus, o qual te vê, o qual ouve, e ele te recompensará em público. Agora vejam, na página 43 da mensagem liderança, nós ficamos na 42 abaixo, com essa historinha que ele contou ali, com o nosso irmão Branham, do menino no espelho.
E na página 43 tem uma partezinha aqui que diz: lembrem que Jesus disse: segue-me, segue-me. Larga o que tens e me segue. E essa é a única forma para ter vida eterna. Este foi o único remédio que ele deu a esse homem. Foi o único remédio que ele deu a este comerciante. E é o único remédio que ele dá a qualquer um. Sua escolha. Ele faz sua decisão. É perfeito o tempo todo. E nós temos que seguir a Ele. É a única maneira de ter vida eterna. Assim que a direção de Deus segue a palavra da hora, vindicada pelo Espírito Santo. E ele escreve: seguir a liderança de Deus. É igual é seguir a palavra vindicada para cada era. E desenha uma estrela de Davi e as eras. E o nosso irmão William continua dizendo: assim que algo, aí já está mostrando o anjo ao reverendo William Branham de como vai fazer as coisas ali. E ninguém vai saber e nem ver o que está acontecendo, apenas o resultado, a recompensa pública que será manifestada por Deus, porque nem sequer os que entravam a esse lugar e saíam bem, recebendo a bênção dos que tinham ido a buscar sua cura, nem sequer eles sabiam como aconteceu. Como alguns podem dizer, mas vejam, nem sequer se falou, não se sabe. Esse é o que não se dará a conhecer, nem se dará a conhecer, que é o que estará acontecendo ali dentro. Assim que algo grande está se preparando da parte de Deus, o qual já está prometido. É a parte mais importante do programa divino, o que coroa a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Para mim tem sido um privilégio, uma bênção poder enviar estas palavras de saudação nesta pequena conversa e ver como nesse tempo final temos que seguir essa direção, seguir a liderança de Deus, seguir a palavra vindicada hoje, a qual estamos vendo na palavra, que é a Bíblia, que é o cristal, através do qual Deus nos vê e Deus olha. Agora podemos colocar como tema seguir a liderança, seguindo a liderança de Deus. E ali escreve, é igual, é seguir a palavra vindicada para cada era. Talvez isso entre parênteses, porque é muito longo o tema. Podemos colocar primeiro essa parte, seguindo a liderança de Deus hoje. E vocês já sabem o desafio que vão ter aí. No estudo dessa anotação que ele fez ali. E lembrando que a Bíblia, como diz aí a Bíblia, é igual o cristal através do qual Deus olha. Seguir a liderança, seguindo a liderança de Deus é igual seguir a palavra vindicada para cada era. Que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde e continue tendo um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus, e até amanhã, onde estaremos vendo o tema, o mistério do quinto cavalo de Apocalipse. Um tema muito importante. Assim que Deus amanhã nos abra o entendimento, as Escrituras, para podermos identificar e selecionar os que ainda não fizeram, escolher ao líder, o qual o resultado de haver recebido e crido é a transformação. Nada mais e nada menos que a transformação.
Assim que é você que tem o livre-arbítrio, não pelo que alguém diga, senão por você, como indivíduo, porque Deus vai julgar você como indivíduo. Bom, seguindo a liderança de Deus, hoje, que Deus lhes abençoe e Deus lhes guarde. A todos, muito obrigado, missionário Miguel Bermude Marim, por essa oportunidade que me permite de enviar essas palavras sobre este tema. Seguindo a liderança de Deus é igual seguir a palavra vindicada para cada era. Que Deus lhes abençoe e Deus guarde a todos vocês.